Olá, sou Rosa Formiga e você está no Família na Real. Esse podcast é voltado às relações familiares e afetivas, seja no contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega a sua xícara de café. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Episódio de hoje, número 14, muito feliz e orgulhosa de estarmos aí caminhando passo a passo na construção do nosso Família na Real. Será qual regime de bens ideal para se casar? Pergunta muito frequente em nossa área de atuação. É um tema muito técnico, extremamente importante. Quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto desse tema de planejamento matrimonial, de regime de bens. Então hoje nós vamos responder a essa perguntinha e dar um monte de dicas e informações importantes para você, colega advogado, na orientação do seu cliente, bem como você que está aqui, que tem dúvidas sobre esse assunto, você da sociedade que vai se casar, que está noivo, que pensa aí em escolher um regime ideal para a sua relação. E aí, será se existe esse regime? Fica aqui até o final. Já te peço, como sempre, para se inscrever no canal, dar uma força para a gente, curtir, comentar se você tiver dúvida, compartilhar com um amigo e já nos segue no Instagram, Rosa Viana Formiga. Qualquer dúvida, manda lá também. Todos os dias nós estamos produzindo conteúdo de nossa área de atuação, direito das famílias e sucessões, que sou defensora aqui no Piauí há quase 20 anos e atuo nesta área de direito das famílias e sucessões. Bem, é uma pergunta muito frequente, como eu já dizia aqui no início, mas será se existe o melhor regime? Ao longo aí do nosso bate-papo eu vou contar para vocês. Algumas considerações importantes para a escolha de uma melhor orientação ao interessado que nos procura, eu quero deixar aqui claro para você. Então, primeiro, entender o tipo de relacionamento daquela pessoa que te procura. É preciso ter ali um atendimento e nesse atendimento estratégico, como eu costumo dizer, nós temos que colher várias informações para que a gente possa melhor orientar o cliente, o constituinte, no meu caso, para que a gente possa dar uma melhor orientação acerca dessa escolha. Então, a gente precisa entender o tipo de relacionamento, se é divórcio, união estável, relações simultâneas, que no caso não tem ainda um reconhecimento jurídico atualmente no Brasil, e uma compreensão do que seja bem particular e bem comum. Isso é muito importante no estudo de regime de bens, que você esclareça para o seu cliente, para que ele não tenha expectativas falsas ou equivocadas em relação a um futuro, a uma futura partilha, seja no divórcio, na dissolução da união estável ou até mesmo no inventário. E isso a gente vai conversar aqui, porque esse tema ele tem muita importância, tanto em vida como na morte também. Ainda é um tabu falar sobre planejamento matrimonial e a escolha do regime que vai nortear a relação. Muitas pessoas entendem, a princípio, que eu quero esclarecer aqui, que planejamento matrimonial é apenas a escolha do regime de bens, e não é somente isso. O regime de bens ele é apenas uma ferramenta, vamos dizer assim, do planejamento matrimonial. E nós vamos focar aqui na escolha do regime de bens. Então, ainda é um tabu aqui no Brasil, especialmente, falar sobre regime de bens. E por quê? É algo cultural, né? A maioria dos casais, eles fogem do assunto, eles têm ali uma sensação de que falar desse tema, eles estão pensando no fim, ou se casando por interesse. Então, eu já vi aí casais brigando e noivados se acabando
quando se toca nesse assunto. Quando você diz, amor, vamos conversar sobre um planejamento matrimonial, vamos decidir qual regime de bens será aplicado em nosso casamento, na união estável, e isso muitas vezes pode sim ser um ponto de conflito naquele casal. Então, nós que atuamos nessa área, a gente precisa desconstruir isso, provar, mostrar para a pessoa que nos procura que, pelo contrário, é extremamente benéfico para a relação conversar de forma harmônica sobre isso. E é muito melhor que você converse no início da relação, quando você não tem nenhum conflito ali com seu parceiro, e que você possa confiar e conversar abertamente com ele sobre esse tema. Muitas vezes é por desconhecimento também. Inclusive, ao comparecer no cartório de registro civil para apresentar o pedido de habilitação, os noivos não têm ideia que podem escolher um regime de bens para nortear a relação. E também o tema amor e dinheiro pode gerar um desconforto, como eu disse, mas abordar esse assunto aí no momento de harmonia do relacionamento pode ser muito mais inteligente. E no Brasil também inexiste, ou seja, ninguém pensa ali numa cultura preventiva. A maioria das pessoas só procura um especialista quando elas já estão se divorciando, pensando em se divorciar, ou já estão até divorciados, querendo remediar um problema que aconteceu ali no final do relacionamento. E o que é regime de bens, né? É um estatuto que disciplina os interesses econômicos, seja ativos, seja passivos, de um casamento, regulamentando consequências, né, em relação aos próprios nubentes e a terceiros, desde a celebração até a dissolução do casamento, seja em vida também ou em morte, como nós dissemos. Lembrando que também poderá ser escolhido no relacionamento da união estável. E a gente chama a atenção que o regime de bens ele pode regulamentar não somente questões patrimoniais, mas também o que a gente chama de relações existenciais, acordos sobre a vontade do casal, até mesmo aspectos emocionais, domésticos, indenizatórios, administrativos, entre outros. E aí a gente quer aqui destacar quais são as vantagens de se fazer um planejamento matrimonial, de se escolher aqui no nosso caso de hoje, no episódio de hoje, um regime de bens, que é o quê? A previsibilidade, a maior segurança jurídica, ou seja, você vai conhecer todo o que você combinar ali com seu parceiro, evitando futuros conflitos, transparência numa gestão das expectativas financeiras do casal, além de tranquilidade na administração dos recursos, seja individual ou seja coletivo, daquela família, escolha adequada do regime de bens e, claro, vai regulamentar direitos e deveres entre os cônjuges sobre a formação do patrimônio, ou seja, relações intrafamiliares. Serve também de estratégia para a proteção do patrimônio do casal. A gente vai entender melhor por quê. Impactos na sucessão, por morte de um dos cônjuges e na partilha, em um possível divórcio ou na dissolução da união estável. Então, quando a gente tem curso de regime de bens, inclusive a gente retirou agora e a gente quer atualizar esse curso, porque nós sempre temos decisões recentes, novas, no que tange a esse tema. A partilha, são inúmeras situações práticas que envolvem o tema regime e partilha de bens. Então, eu sempre digo que aquele que quer entender sobre sucessão, ele não pode deixar de antes dominar o tema de regime de bens e de partilha de bens. Então, é importante também e vai haver um impacto na sucessão por morte de um dos cônjuges.
Existem alguns princípios informativos do regime de bens que eu quero trazer aqui, que são liberdade de escolha. Então, os nubentes ali, eles, no processo de habilitação, eles podem eleger livremente o regime de bens que eles entenderem mais adequado para a sua família, para o seu relacionamento, para o seu contexto financeiro, familiar. Então, desde ali que que eles respeitem o modo e a forma exigidos pela lei. E através do pacto antinupcial, né, e através de uma escritura pública que você pode ali escolher e formalizar o regime de bens sob pena de invalidade, certo? Então, como a gente disse, existe uma liberdade de escolha para se determinar o regime de bens que vai nortear a sua relação. Lembrando que é uma informação importante que você pode mesclar preceitos de diversos regimes e ter um estatuto próprio. Isso é incrível, essa liberdade dos nubentes ali em mesclar cláusulas dos regimes diversos. Daí a grande importância de você procurar um profissional. Não é obrigatório a presença de advogado na formalização de um pacto antinupcial, mas é extremamente importante pelo menos uma consulta a esse profissional especializado. Por quê? Porque ele vai ali orientá-lo e vai dizer se você tem necessidade de fato, realizar um pacto antinupcial e das principais cláusulas que você deve se atentar para inserir nesse pacto. Então, você vai criar, inclusive, um regime não previsto em lei, né? Então, desde que não transgrida ali a ordem pública, não afronte disposição absoluta de lei, sob pena de nulidade, você pode, sim, mesclar preceitos de regimes diversos, previstos aqui no ordenamento jurídico. E isso está previsto, inclusive, expressamente no artigo 1655 do nosso Código Civil. Multiplicidade ou variedade é um outro princípio aí que rege o regime de bens. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos 4 regimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Mutabilidade controlada ou justificada. O que é isso? Que aí até um termo que o professor e doutor Rafael Calmon traz em seu livro Regime de Bens, que foi com quem eu aprendi a gostar desse tema e li o seu livro e me dedico muito a esse assunto. Então, é resguardar ali a ordem pública, né? Os cônjuges, resguardada a ordem pública, os cônjuges e companheiros, eles são livres para alterar o regime de bens inicialmente convencionado, desde que observe o procedimento previsto na própria legislação processual civil, em seu artigo 734. Então, você pode ali, após o seu casamento, juntamente com o seu parceiro, você promover, você entender que você precisa, que você quer, que você deseja alterar o regime inicial de bens que você havia escolhido. E isso é um princípio também de mutabilidade controlada. É exatamente porque nós temos aí que o Código Civil de 2002, ele quebrou o princípio da imutabilidade do regime de bens, já que os cônjuges eles podem alterá-lo na constância do casamento. Então, antigamente, antes do Código Civil de 2002, não era possível essa alteração. E aí veio o Código Civil quebrar essa questão da imutabilidade. É o que a gente chama de pacto pós-nup, que é um acordo ali entre os cônjuges com o fim de estabelecer o regime de bens do casamento que já foi celebrado. E como é que se escolhe o regime de bens? Como é que é efetivada essa escolha? Através do pacto antinupcial. O pacto antinupcial, ele vai viabilizar a escolha do regime de bens, ele vai materializar aquele regime que você escolheu. E aí a gente quer falar um pouco sobre o pacto, porque é um tema importantíssimo, tem autores que se dedicam através de livros que falam só sobre pacto antinupcial.
é extremamente importante você compreender o conceito, as características do pacto, para que você entenda sobre regime de bens. E é claro que nesse bate-papo hoje a gente não quer exaurir esse tema. A gente pretende em outros episódios ir falando com calma sobre cada um dos regimes, suas características, para que a gente possa entender e compreender melhor aqui em nosso podcast. Então, o pacto antinupcial ele é um negócio jurídico solene, né, de direito de família, realizado entre os noivos antes da celebração do casamento, no caso de ser um pacto antinupcial, como o próprio nome diz. Ele é por escritura pública e durante o processo de habilitação, podendo estipular o que lhes aprouver, e está previsto no 1639 do Código Civil. Quais são as cláusulas permitidas e as proibidas no pacto antinupcial? As permitidas, nós temos aí cláusulas patrimoniais, por exemplo, que vai ajustar detalhes referente ao regime de bens que adotado. Por exemplo, criar um regime próprio de acordo com seus interesses e necessidades. Cláusulas existenciais são aquelas que não são as patrimoniais. Disciplina questões relativas, por exemplo, à convivência do casal e planejamento familiar, divisão de tarefas domésticas, indenização. Tem casais, inclusive fora do Brasil, que vem fazendo pactos anti-traições, ou seja, que se um deles trair durante o casamento, pagará uma indenização ao final, né, que é o que a gente chama aí, e temos acordos sobre tudo, saída, relacionamento. Então, aí é o que nós chamamos de contratualização do direito civil. É um tema ainda polêmico, mas que é extremamente aceito pela doutrina e jurisprudência. No caso do pacto antinupcial, a existência aí, né, das cláusulas existenciais, ou melhor, para não ficar redundante, a possibilidade das cláusulas existenciais além das patrimoniais. E é claro que não é de forma ilimitada, tem que haver tem que estar de acordo com a finalidade do pacto. Não violar os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade entre os cônjuges, solidariedade familiar. E aí a gente destaca o enunciado 635 da Jornada de Direito Civil. Então, desde que ele obedeça ao pacto, a tudo isso que eu falei, ele poderá sim prever cláusulas existenciais. E essas cláusulas, elas vêm ganhando força cada vez mais, especialmente naqueles pactos realizados fora do Brasil. Quando a gente está dando aula em nossos cursos de regime de bens, ou na mentoria, a gente fala bastante sobre os pactos dos famosos. Tem vários pactos curiosos, super interessantes, que prevê, por vezes, até a quantidade de relações sexuais ali que o casal vai ter na semana, quanto é que ele vai pagar no caso de um divórcio, prevê a questão também de não judicializar de imediato após o final da relação. Então, nós temos todo tipo de cláusula aí, e o céu é o limite para a criatividade dos cônjuges, desde que, claro, não viole esses princípios que eu falei, essas cláusulas poderão existir. E quais são as cláusulas proibidas, aquelas que não poderão existir no pacto? Que será nula, né? A convenção ou cláusula que contravenha disposição absoluta de lei, previsão no artigo 1655 do Código Civil. Exemplo, desobediência aos deveres pessoais, impostos pelas normas do artigo 1566, que prevê os deveres dos cônjuges, bem como os deveres entre os companheiros previstos no artigo 1724. Então, nos cônjuges, nós temos a fidelidade recíproca, em relação aos companheiros, nós temos a lealdade. Então, desde que seja acordado ali entre os cônjuges e os companheiros, essas cláusulas, elas são proibidas. Por exemplo, cláusulas que falem sobre sustento, guarda da criança, ou seja, que digam, por exemplo, que um cônjuge não vai pagar pensão ao seu filho, não vai exercer a guarda,
Então, tudo isso viola um dispositivo legal e ela será nula. Dito isso, nós vamos agora passar para falar das espécies de regime de bens previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos quais regimes? Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, o de separação de bens, que pode ser convencional e obrigatória, e a participação final dos aquestos. Então, falando de um modo geral, nós temos que nos atentar bastante para o estudo detalhado de cada regime, considerando principalmente as exceções. O nosso Código Civil, ele trata exaustivamente sobre cada um dos regimes, inclusive em minhas aulas eu falo de cada artigo detalhadamente, individualizadamente, né? E, por exemplo, nós vamos iniciar pelo regime mais comum. É aquele regime que é o conhecido como supletivo ou legal, que é o de comunhão parcial de bens. A regra geral do regime de comunhão parcial de bens é que os bens adquiridos onerosamente durante a relação, seja casamento ou união estável, eles vão se comunicar ao final do relacionamento. Ou seja, eles vão ser partilhados igualmente, 50% para cada um dos parceiros ali, dos cônjuges. Essa é a regra geral. Então, nós temos várias exceções previstas e que, no caso prático, são as exceções que trazem as maiores dúvidas à sociedade. E nós trazemos, por exemplo, no regime de comunhão parcial, que não entra na partilha os bens que foram herdados ou doados, bem como os em subrogação, somente para exemplificar aqui, e claro, nós podemos em outro episódio falar de cada um desses regimes de forma mais detalhada. Já o regime de comunhão universal, tudo vai se comunicar. E aqui vem aquilo que eu disse no início de nosso bate-papo, que é sobre bem particular e bem comum. Então, os bens comuns, que são também chamados de aquestos, eles se comunicam ao final da relação, no caso da comunhão parcial de bens. Já os bens particulares, no caso da comunhão parcial, eles não vão se comunicar ao final da relação. Então, se eu já me casei tendo um imóvel, por exemplo, ele não vai se comunicar, ele será só meu. Por outro lado, nós temos artigo que prevê expressamente que benfeitorias que são construídas no bem particular, estas sim vão se comunicar. Então, se eu entro num casamento, eu já tinha um apartamento, esse apartamento ele é um bem particular, ele é meu. Se eu me divorciar, ele não vai ser partilhado. Por outro lado, tudo que tiver dentro do meu apartamento e que foi adquirido durante o meu casamento, ao final da relação, vai ser apurado e partilhado ou dividido conforme o casal acordar, entrar num consenso. A televisão é minha, o ar-condicionado é teu, certo? E assim será feita a partilha no regime de comunhão parcial de bens. Já no de comunhão universal, que era aquele adotado lá antes da lei do divórcio, que era o regime legal antes dessa lei, ao contrário, entra na comunicação tanto os bens adquiridos antes como durante a relação, tanto os bens particulares como os bens comuns. Já o regime de separação de bens, nós temos o convencional e de separação obrigatória. O separação convencional, também chamado de absoluta, é aquele que o próprio nome diz, não se comunicam os bens adquiridos durante a relação, seja bem comum ou particular. Então, uma das características mais importantes da separação é essa autonomia, essa independência que os cônjuges têm em relação à administração do seu patrimônio. Lembrando que não existe meação nesse regime, mas há a possibilidade de eles adquirirem bens,
ali juntos durante o relacionamento e em condomínio. Então, ao final, o que cada um colaborou e contribuiu na aquisição desse patrimônio vai ser contabilizado e ele vai receber e ser indenizado por aquele valor que ele pagou, né, na aquisição ali daquele bem. Já o regime de separação obrigatória, como o próprio nome diz, ele é um regime imposto pela legislação. A lei, o Código Civil, ele prevê os casos em que a lei impõe o regime de separação obrigatória. Nós sabemos que existe aí uma decisão recente do STF, no sentido de que os maiores de 70 anos, ou aos maiores de 70 anos, não será mais imposto o regime de separação obrigatória de bens. Nós já temos um episódio falando dessa decisão detalhadamente. O que mudou, o que não mudou, mas o regime de separação obrigatória continua valendo, os casos estão lá no nosso Código Civil, mas no que tange, né, no 1641, mas no que tange aos maiores de 70 anos, houve aí essa alteração, que foi uma flexibilização em relação aos maiores de 70 anos, que há muito tempo a doutrina vinha entendendo ser um inciso inconstitucional, já que considerava aí um tratamento diferenciado em razão da idade. Mas o Supremo não entendeu por ser inconstitucional, mas deu uma interpretação conforme a Constituição. Então, entendendo, o regime de separação obrigatória é aquele em que a lei impõe os casos ali que deve haver essa separação. Participação final dos aquestos é um regime que raramente nós temos caso em que os casais escolhem esse tipo de regime. Eu nunca atuei, né, trabalhando com esse regime, mas é um regime que ele é bastante rígido ali, ele precisa de uma contabilidade rígida, que eu quis dizer, e você tem uma administração ali, você pode adquirir bens comuns durante o relacionamento e ao final você vai partilhar o que é de cada um. Então, a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse regime. E a maioria das pessoas entendem que ele é aí como se fosse um regime de comunhão parcial durante o casamento e de separação absoluta ao final da relação. Então, em relação à escolha dos regimes de bens, atendendo aí a nossa perguntinha inicial. Primeiro, todos os regimes necessitam da realização do pacto antinupcial? Não, é apenas o de separação total ou comunhão universal de bens. Então, como nós sabemos, o regime de comunhão parcial não há necessidade da prévia realização do pacto antinupcial, justamente porque ele é o regime supletivo ou legal. Então, no silêncio das partes, o regime que vai constar na certidão de casamento será o regime da comunhão parcial de bens, inclusive em se tratando da união estável. Então, respondendo à nossa pergunta, existe um regime ideal? Qual é o melhor regime para o casamento? A resposta é depende. A gente vê muitas críticas, por vezes, nas redes sociais, quando um casal opta em casar pelo regime de comunhão universal de bens, como foi a Maíra Cardi e o Primo Rico, mas a gente precisa entender o contexto familiar, o contexto financeiro, e se de fato é uma escolha do casal, o que ele quer preservar, o que ele quer proteger, qual é a prioridade daquele casal. Então, o importante é que esse casal entenda e conheça, né, todos os tipos de regimes e as suas consequências práticas durante
o seu relacionamento e que de uma vez por todas tire essa ideia de que o regime ele só vai servir para o final da relação. Isso é um equívoco. Então, a escolha do regime, o regime que vai nortear a relação daquele casal, ele vai servir para nortear relações antes, durante e após o final do relacionamento. Entre os nubentes, entre os cônjuges e entre os cônjuges e terceiros. Então, é muito importante mesmo se conversar sobre a escolha desse regime. E aí nós vamos falar algo aqui inédito que você pode já ter até ouvido, mas que nós vamos explicar detalhadamente o que pesa na hora da escolha do regime X. Então, se a intenção do casal é de que todos os bens adquiridos depois do casamento sejam administrados conjuntamente e que pertençam a ambos os cônjuges, o regime principal e indicado, claro, é o da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque ali naquele regime, ele vai ser administrado, os bens adquiridos, o patrimônio adquirido vai ser administrado por ambos os cônjuges ali. Mas muitos casais, eles consideram esse regime como mais justo, tendo em vista aí a ideia de que todos os bens adquiridos serão divididos igualmente entre o casal, caso a união chegue ao fim. Mas é importante, não se deixe enganar, que nem todos os bens entrarão na partilha. Então, tem a questão da herança, tem a questão da doação, tem a questão da subrogação, tem a questão das dívidas, quando é que elas entram, quando é que elas não entram. Existe a possibilidade que eu considero a melhor, a mais importante, é que você mescle aí cláusulas de vários regimes e construa o seu próprio regime. Então, no regime de comunhão parcial, que a regra é a comunicação do patrimônio adquirido onerosamente durante o casamento, eu posso muito bem colocar uma cláusula dizendo que aquelas benfeitorias ali, elas não vão se comunicar em bem particular, por exemplo, não vão se comunicar ao final da relação. Então, tudo isso é importante. 2. Se as famílias dos integrantes do casal ali possuem a condição financeira semelhante, que não seja de grandes posses, que não exista uma diferença muito grande entre o padrão de vida de um, de outro, entre o rendimento de um, de outro. Se o casal está começando a vida do zero, não tem bens particulares, não existe problema em eleger o regime da comunhão universal de bens. Então, por que no caso da Maíra ali, foi um pouco criticada a escolha deles, o regime de comunhão universal? Justamente porque o primo rico, ele trabalha com finanças e ele tem um patrimônio muito alto, e todos os bens particulares dele entrarão na comunicação, a não ser que ele coloque alguma cláusula ali, como eu disse, ao final do relacionamento. Assim como os da Maíra também. Então, a gente vê isso sendo um ponto muito grande de conflito, porque no início, né, tudo são flores, como a gente diz, mas ao final da relação, a gente vê casal brigando por absolutamente tudo, desde um garfo até a cama, até o muro. Então, é muito importante que se deixe esclarecido e transparente ao longo desse relacionamento, considerar essa divisão, o que será de cada um. Mas é certo que alguns casais vêm buscando maior independência nos seus negócios, estão se procurando, preocupando mais com a proteção do seu patrimônio, de forma que, nesse caso que eu falei, não é a melhor opção a transformação de duas massas patrimoniais em uma só massa, que é o caso da comunhão universal de bens. Situação 3. Se há certa disparidade entre a condição financeira do casal, quando um tem patrimônio e renda muito superior ao do outro, havendo também uma independência financeira entre eles, nós sugerimos, assim como a maioria da doutrina, que o regime seja o da separação absoluta ou total de bens.
Esse regime ele vem sendo cada vez mais usado, tendo em vista a maior flexibilidade que o casal tem para administrar os seus negócios. Então, se você é um casal independente financeiramente um do outro, que tem um patrimônio e renda diferente e um muito maior do que o outro, sem dúvida, o regime a ser escolhido é a separação absoluta. Mas a gente lembra que a situação delicada e específica daquele cônjuge que possui um menor poder aquisitivo e que, na maioria das vezes, é a mulher e que vai ficar desamparado ali caso o casamento vá chegar ao fim, dando uma sensação falsa de que o patrimônio será sempre 100% particular. Mas, conforme nós explicamos, existe a possibilidade de o casal adquirir bens em nome de ambos os cônjuges. Mas, dessa forma, cada um só vai receber a parte que contribuiu na aquisição do bem. Então, essas pessoas que têm esse poder aquisitivo menor, após o final do casamento, poderão ficar desamparados e ter que pedir aí uma pensão alimentícia. Então, é muito importante essa conversa, conforme eu falei. Situação 4, questão de empresas, né? A gente viu aí sociedades empresariais, investimentos individuais. Nesse caso, quando um dos parceiros ali é mais ativo no mundo do negócio, dos negócios, economicamente independente, pretende construir um patrimônio, né, no caso, juntos, e dividir o que for conquistado durante o casamento, e ao mesmo tempo administrar e dispor de quase que 100% livremente seu patrimônio, sem necessitar do consentimento do outro, nós temos aí a possibilidade de optar pelo regime da participação final nos aquestos. No entanto, conforme nós dissemos, vai exigir uma contabilidade rigorosa. Então, é um regime muito usado, muito pouco usado na prática. Então, conforme nós dissemos aqui, se os cônjuges têm empresas, investimentos individuais, são mais ativos no mundo dos negócios, economicamente independente, mas pretendem construir um patrimônio juntos e dividir o que for conquistado durante o casamento e, ao mesmo tempo, administrar e dispor quase que 100% livremente do seu patrimônio, é a participação final dos aquestos. Na hora de escolher o regime, então, para o casamento, união estável, o casal ele deve se atentar para o fato de que o regime, como eu falei aqui, ele não vai servir somente para ser aplicado quando o casamento chega ao fim. Ele é aplicado durante o casamento também. Então, é de extrema importância que o casal reflita sobre todos os aspectos que envolvem o regime de bens e o casamento. Ele não vai servir apenas para proteger os cônjuges, como nós dissemos. Ele serve para definir a forma como será realizada a administração do patrimônio dos cônjuges, assegurar algum patrimônio ao casal ao final da relação, eventual problema financeiro que possa atingir, está certo, o patrimônio de um dos cônjuges, a situação também do bem particular, das benfeitorias, das dívidas, de tudo isso. Tudo isso é possível se prever na elaboração do pacto antinupcial e na escolha adequada do regime de bens. Então, o mais importante é que o casal ele mantenha um diálogo saudável sobre suas finanças pessoais, projetos para a vida a dois, para então ele optar pelo regime que melhor se adeque às características do casal. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, não há que se falar do melhor regime. Vai depender dessa escolha do casal, da situação, do contexto familiar, do contexto financeiro, das rendas de cada um, da existência ou não do bem particular. Então, tudo isso que nós falamos no início, esse atendimento, essa colheita ali das informações do seu cliente, do seu constituinte, é extremamente importante nas orientações acerca do direcionamento da escolha do regime de bens. Então, espero ter passado de forma detalhada essa pergunta, essa dúvida
que muita gente tem. Vamos falar de cada um dos regimes de forma mais detalhada no próximo episódio, nos próximos episódios, para que esse não fique tão longo, e espero muito ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui, manda no Instagram, que a gente demora mais para responder as dúvidas aqui, pela questão da gente estar sempre mais ativa lá no Instagram. Então, compartilha com um amigo esse episódio, se você gostou, se foi útil para você, se você acha que pode ajudar alguém a decidir a escolha de um regime de bens, se você acha que pode ajudar um colega seu, advogado, defensor público, a orientar melhor o seu cliente constituinte acerca da escolha do regime de bens. Então, até a próxima, e já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações, que toda sexta-feira, às 9 horas em ponto, nós temos episódio novo. Até a próxima!